bom? Hoje a gente começa mais um módulo, e esse módulo, um módulozinho de Química Geral. Esse assunto que nós vamos começar hoje é o penúltimo assunto do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar com o que muitos autores chamam de teoria atômica molecular, outros autores chamam de cálculos químicos. Hoje nós vamos trabalhar com os cálculos dentro da química. Nós vamos precisar de muita atenção, nós vamos precisar da ideia do raciocínio lógico-matemático para que a gente consiga prosseguir nas nossas aulas. É nesse assunto, pessoal, que tem o tão temido MOL, que meus alunos lá do terceiro ano, eles têm tanto medo e que eu gosto sempre de desmistificar. Beleza? Turminha, vamos começar hoje falando sobre a teoria atômica molecular. Duas coisinhas nessa aula. Quero trabalhar com vocês com a unidade de massa atômica e eu quero trabalhar com a massa molecular. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, eu vou sair da tela aqui rapidinho para tu dar um print bem legal para a gente começar a aula. Beleza? Vou sair da tela. 1, 2, 3. Deu print? Voltei e vamos começar a nossa brincadeira agora. Galerinha, eu quero começar a aula hoje fazendo uma pergunta para você. Eu quero saber de você se você acha um átomo, só um átomozinho, uma coisa grande ou pequena. Para responder. Vou perguntar novamente. Um átomo é uma coisa grande ou pequena? Vamos lá. Se você me respondeu pequena, eu vou te responder assim, é uma coisa muito pequenininha. Tão pequenininha, mas tão pequenininha, que a gente não consegue nem ver. Por que eu estou te perguntando isso e aonde é que eu quero chegar? Eu quero que você entenda, pessoal, que as nossas unidades de medida para massa, miligrama, quilograma, grama, não são unidades adequadas para medir a massa de um átomo. Como é que eu vou medir a massa? Como é que eu vou medir o peso de uma coisa tão pequena com as nossas unidades de medida? Então, nossas unidades de medida, elas não são adequadas para se trabalhar com a massa dos átomos. Então foi necessária a criação de uma unidade de medida para que nós possamos trabalhar com a massa dos átomos. E essa unidade foi criada. E essa unidade é chamada de unidade de massa atômica. E é justamente com ela que a gente começa a aula hoje. Vem cá. Turma, a comunidade científica escolheu como padrão para a unidade de massa atômica o átomo de carbono 12. Veja só, você vai perguntar para mim, Flávio, por que o átomo de carbono 12? Turma, a única forma, a maneira mais clara que eu posso te responder é que essa escolha foi feita de forma arbitrária. Foi o átomo de carbono 12. Isso para a gente, nesse exato momento, pouco importa. Porque o que importa agora é que você entenda o conceito de unidade de massa atômica. Então preste atenção. Nós pegamos o átomo de carbono 12, a comunidade científica pegou o átomo de carbono 12 e dividiu o átomo de carbono 12 em 12 partes iguais. Vem cá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A comunidade científica dividiu o átomo de carbono 12 em 12 partes iguais. O que nós fizemos? Nós pegamos, olha só, uma dessas partes, e nós, olha só, nós pegamos uma dessa parte e a gente criou essa fatiazinha. Essa fatiazinha é uma dessas partes aqui. Essa fatiazinha, ela é 1/12 do carbono 12. E a gente chamou, pessoal, essa fatiazinha de uma unidade. Então, uma unidade é uma fatiazinha desse carbono 12. Presta atenção. Uma fatiazinha é uma unidade e olha como é que a massa dessa unidade ela é pequenininha. Uma unidade ela equivale a 1,66
vezes 10 a menos 24 gramas. Olha como essa unidade ela tem uma massa em nosso sistema métrico pequenininha. Obviamente, né? É por isso que existiu a necessidade da criação de um padrão de massa para os átomos. Aí você pergunta assim para mim, mas Flávio, o que eu vou fazer com essa fatiazinha? Essa fatiazinha vai ser o nosso padrão de medida. Vai ser a partir dessa fatiazinha que eu vou conseguir medir a massa dos meus átomos. Como? Vem cá. Olha só. A partir da fatiazinha eu vou conseguir calcular a massa atômica. E o que é a massa atômica? A massa atômica é a massa de um único átomo. A massa atômica é a massa de um único átomo. Aí olha só o que eu vou fazer. Vê que legal. Vou pegar uma balança, como eu coloquei aqui, uma balancinha, e eu vou colocar em um dos pratos da balança, presta atenção, em um dos pratos da balança, eu vou colocar, por exemplo, um átomo de oxigênio. Coloquei em um dos pratos da balança um átomo de oxigênio. Aí a balança fez isso, ó. Põe. A balança fez isso? Peguei aqui, ó, nesse prato aqui, ó, eu botei um átomo de oxigênio. Aí a balança fez isso, ó. Põe. A balança fez isso. Beleza? Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar nesse lado aqui fatias. Como assim? Eu vou colocar agora desse lado uma fatiazinha. Para quê? Para ver quantas fatias um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, olha, um átomo de oxigênio pesa. Beleza? Então vamos lá. Tá assim, ó, tá assim. Coloquei uma fatiazinha, nem mexeu, nem triscou. Coloquei duas fatiazinhas, nem triscou. Coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu coloquei 8, ficou assim, ó. Opa! Coloquei 8, balançou. Estou no caminho certo. 9, 10, 11, 12. Opa! 12, o negócio está balançando mais. 13, 14. Opa! 14, estou quase equilibrando. 15, estou quase equilibrando. 16. Quando eu coloquei 16 fatias, os pratos da minha balança se equilibraram. O que eu posso dizer com isso? Vamos lá? O que eu posso dizer com isso, galera? Eu posso dizer que um átomo de oxigênio pesa o quê? 16 fatias. Gente, quanto é que é uma fatia? Uma fatia é o quê? Uma unidade. Então eu posso dizer que um átomo de oxigênio pesa 16 o quê? Unidades. Descobri a massa de um átomo de oxigênio. Eu posso dizer, vou colocar aqui, ó, que um átomo, olha só, de oxigênio, olha só, pesa o quê? 16 unidades. Um átomo de oxigênio pesa 16 unidades. Beleza? Viu como é que é fácil? Aí você pergunta assim pra mim, Flávio, mas na hora da prova, eu vou ter uma balancinha e eu vou ficar medindo, você vai me dar fatiazinhas? Não, pessoal. Eu gosto de dizer para os meus alunos em sala de aula que isso aqui é o mundo do faz de conta, né? Isso aqui é o mundo do faz de conta. Na hora da prova, no papel, como é que você vai saber que o oxigênio pesa 16 unidades? Turma, você não vai precisar decorar. Por quê? O valor das massas atômicas sempre serão fornecidos numa prova. Massas atômicas são valores que você não precisa decorar. Aí você diz, oxi, se eu não preciso decorar,
Para que eu preciso saber disso? Você não precisa decorar, mas você precisa saber interpretar o significado da massa atômica quando a massa atômica é dada para você. Então você precisa entender o significado quando eu falo ou quando você lê que a massa atômica do oxigênio é 16 U. E é esse exemplo que eu quero que você preste atenção agora. Olha só, a prova te disse que o magnésio tem uma massa atômica de 24 U. A prova te falou, o magnésio tem uma massa atômica de 24 U. O que isso quer dizer? Preste atenção, que um átomo de magnésio pesa 24 unidades. Preste atenção que eu estou colocando esse pesa entre parênteses, tá? Porque a gente sabe que fisicamente não é pesa, beleza? Mas só para você entender bem direitinho isso, tá? Um átomo de magnésio pesa o quê? 24 U. Eu ainda posso dizer o quê? Eu ainda posso dizer que um átomo de magnésio é 24 vezes mais pesado que o quê? Que uma unidade de massa atômica. Eu ainda posso dizer que um átomo de magnésio é 2 vezes mais pesado que um átomo de carbono, o quê? 12. Então, você tem que pegar o valor da massa atômica, pessoal, e saber interpretar. Por exemplo, vem cá, quando eu falo para você que um átomo de oxigênio tem uma massa atômica de 16 U, quando eu falo o átomo de oxigênio tem uma massa atômica de 16 U, você pensa o quê? Que um átomo de oxigênio pesa 16 U, que ele é 16 vezes mais pesado que uma o quê? Unidade. Flávio, eu posso fazer isso com qualquer átomo, qualquer um, mas você tem que saber fazer essa interpretação. Beleza? Tranquilo? Viu como é que é fácil? Turma, eu quero agora ver outros exemplos para que a gente possa o quê? Fixar isso. Me dá um tempinho para eu apagar o quadro, para que a gente possa ver esses exemplos bem direitinho, para que a gente possa fixar isso bem direitinho. Beleza? Me dá um tempinho para apagar o quadro? Valeu! Valeu, galera. Valeu por esperar. Viu como é que a gente voltou rapidinho? Eu quero trabalhar 3 exemplos para que a gente possa trabalhar a interpretação. Tranquilo? Vem cá. Olha só, galera. A questão te disse que o átomo de sódio, tá? Que a massa atômica do átomo de sódio é 23 U. Turma, eu só preciso que você faça uma interpretação para mim. Eu só preciso que você entenda que quando a questão te diz que o átomo de sódio tem uma massa atômica de 23 U, a questão está te dizendo que um átomo, presta atenção, um átomo de sódio pesa, aí eu vou colocar assim, ó, pesa o que? 23 unidades. Pronto. É isso que eu preciso que você faça de hoje em diante quando você olha a unidade de massa atômica. Aí você fala assim, Flávio, só isso? Só isso. Você diz, Flávio, parecia tão difícil. É porque a gente está indo devagarzinho. E é desse jeito que a gente tem que trabalhar com os cálculos químicos. Devagarzinho. Beleza? Vem cá, para mais um exemplo. A questão te falou, e a questão sempre vai te falar, tá? A massa atômica do átomo. Então, a questão te disse que o enxofre tem uma massa atômica de 32 U. O que a questão está querendo te dizer com isso? Que um átomo, presta atenção, de enxofre, olha, pesa, veja que eu estou usando pesa entre aspas, pesa o que? 32 U. É um átomozinho de enxofre que pesa 32 U. Olha, um átomo. Turma, quando a gente está trabalhando com um átomo, a unidade que a gente tem que trabalhar é a unidade de massa
atômica. Quando nós estivermos trabalhando com um átomozinho só, que é uma coisa muito pequenininha, a gente tem que trabalhar com a unidade de massa atômica, que é U. Beleza? Último exemplo. A questão que falou que o átomo de cálcio tem uma massa atômica de 41. O que a gente está querendo? O que a questão está querendo te dizer? Que um átomo, olha só, de cálcio pesa, preste atenção, pesa, olha só, pesa o quê? 40 unidades. Turma, você não sabe a importância dessa interpretação. Nós estamos começando a criar o que eu gosto de chamar de raciocínio lógico-matemático dos cálculos químicos. É a partir dessa interpretação que a gente vai começar a aprender a montar algumas regras de 3 que futuramente serão importantíssimas para a gente resolver as questões. Beleza? Tranquilo? Bem, galera, o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar no próximo quadro com a massa molecular. A gente vai aprender a calcular a massa de uma molécula. Beleza? Deixa eu apagar o quadro aqui para fazer um quadro bonitão pra gente. Beleza? Valeu! Bora! Vamos embora, né? Vamos fazer aí nosso terceiro tópico para a gente acabar essa primeira aula de cálculos químicos, de teoria atômica molecular. O que a gente vai ver agora nesse momento da aula? A massa molecular. A massa molecular, como eu coloquei aqui, ela é a massa de uma molécula. E essa massa, ela pode ser calculada. Pessoal, para a gente poder entender como a gente calcula a massa molecular, vamos interpretar para a gente ver o que se a gente sabe o que é uma molécula. Pessoal, uma molécula ela é formada pela junção de átomos. Se eu sei a massa dos átomos, consequentemente eu sei o que? A massa da molécula. Então eu posso dizer que a massa molecular é o somatório, esse é um símbolo matemático que significa somatório, é o somatório das massas atômicas dos átomos que compõem a molécula. Flávio, como é que eu vou fazer isso? Vem cá. Eu vou pegar aqui para você uma molécula de água. Gente, preste atenção agora. Uma molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e o que? Olha só, dois átomos de hidrogênio. Uma molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Eu disse para você que o hidrogênio era 1 e o oxigênio quanto é que é? 16. Toda a questão vai dizer isso. O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Quando eu falo para você que hidrogênio é 1, oxigênio é 16, eu estou dizendo que um átomo de hidrogênio pesa uma unidade. Quando eu digo que o oxigênio é igual a 16, eu estou dizendo que um átomo de oxigênio pesa uma unidade. Então vem comigo e vê como é que é fácil. Um átomo de oxigênio pesa quanto? 16 U. Um átomo de hidrogênio pesa quanto? 1 U. Um átomo de oxigênio pesa quanto? 1 U. Quanto é que é o peso? Quanto é que é a massa disso aqui, meu filho? Vamos lá. 16 mais 1 igual a quanto? 18. Uma molécula de água pesa 18 unidades. Vem cá. Vamos fazer essa continha aqui. A água, H2O. A água é formada por dois átomos de hidrogênio. Então a massa vai ser 2 vezes o hidrogênio, mais quem? 1 vez o oxigênio. 2 vezes o hidrogênio, quanto é que é? 1. Mais 1 vez, quanto é que é o oxigênio? 16. Turma, 2 vezes 1, 2. Mais
1 vezes 16, 16. Turma, quanto é que deu essa massa? Vamos lá. 18 unidades. Essa é a massa que a gente chama de massa molecular de uma molécula de água. Aí você fala assim, Flávio, dá outro exemplo aí pra gente? Agora. Vou pegar agora a molécula do dióxido de carbono, o CO2. Vou dizer para você, toda a questão vai dizer, carbono 12 unidades, oxigênio igual a quanto? 16 unidades. Toda a questão vai ter que te dizer isso. Eu quero que você calcule para mim a massa molecular do CO2. Eu quero que você diga para mim qual é o peso de uma molécula de CO2. Vem cá. O CO2, você pode perceber que é formado por um carbono. Então a massa vai ser a massa de um carbono mais... O CO2 é formado por, olha só, 2 oxigênios. Então a massa vai ser 2 vezes a massa do oxigênio. Uma vez, quanto é que é a massa do carbono? 12. Mais 2 vezes, quanto é que é a massa do oxigênio? 16. Turma, 1 vezes 12, 12. Mais 2 vezes 16, 32. Galerinha, 12 mais 32, quanto é que deu? 44 U. Flávio, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que uma molécula de CO2 pesa quanto? 44 U. 44 unidades de massa atômica. Olha só o que eu vou colocar aqui. Pesa. É assim mesmo que a gente diz e é assim que a gente calcula a massa molecular. Quer mais exemplo? Quer? A gente precisa, né? Exercitar. Então, deixa eu apagar o quadro aqui para eu pegar mais exemplos. Pegar mais uns 3, mais uns 4 exemplos para que a gente possa exercitar isso bem direitinho. Beleza? Espera só um pouquinho. Valeu! E aí, galerinha? Vamos fazer esses 3 exemplozinhos aqui para que a gente encerre essa nossa primeira parte de teoria atômica molecular, cálculos químicos. Nós vamos terminar com o cálculo da massa de uma molécula. Coloquei aqui 3 moléculas para que a gente possa trabalhar bem direitinho. Vem cá. Coloquei aqui a molécula do ácido sulfúrico, H2SO4. Turma, vem cá. O H2SO4, você pode perceber, ele é formado por uma molécula de H2SO4. É formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Eu sei o peso do átomo de hidrogênio, eu sei o peso de um átomo de enxofre, eu sei o peso de um átomo de oxigênio. Então, pessoal, ficou fácil. Sabe por quê? Porque se eu sei o peso de cada um, eu só vou fazer o que agora? Aplicar. A molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, a massa vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio. Mais a molécula é formada por um átomo de enxofre. 1 vez o enxofre. E a molécula é formada por 4 átomos de oxigênio. 4 vezes a massa do oxigênio. Beleza? Vamos ficar com quem? 2 vezes... Quanto é que é o hidrogênio? 1. 2 vezes 1 mais 1 vez... Quanto é que é o enxofre, galera? 32. Mais 4 vezes... Quanto é que é o oxigênio, galera? 16. Flávio, quanto é que dá isso? Ô, turma, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Isso vai dar exatamente 98 U. Eu estou dizendo para você que uma molécula de ácido sulfúrico pesa o quê? 98 unidades. Tranquilo? Vem comigo. Molécula da glicose. Presta atenção. A molécula da glicose é formada por
6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, como é que vai ser a massa? Vamos lá. 6 vezes o átomo de carbono mais 12 vezes o átomo de hidrogênio mais 6 vezes o átomo de oxigênio. 6 vezes quanto? 12 mais 12 vezes quanto? 1 mais 6 vezes quanto? 16. Turma, fazendo essa continha todinha, a gente vai encontrar 180 U, ou seja, a massa de uma molécula de glicose é 180 unidades. Tranquilo? Vamos finalizar e vamos finalizar com esse exemplo que a gente tem que ter atenção. Vem cá. Sulfato de alumínio. Al2, olha, SO4, 3. Se liga. Uma molécula de Al2, SO4, 3 tem, presta atenção, 2 átomos de alumínio. Galera, tá vendo esse 3 que está fora do parêntese? Esse 3 multiplica todo mundo que está dentro. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 4. Então, você tem 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio. Presta atenção com isso. Então, como é que a gente vai calcular essa massa? 2 vezes a massa do alumínio, mais 3 vezes 1, 3 vezes a massa do enxofre, 3 vezes 4, 12, mais 12 vezes a massa do oxigênio. Turma, 2 vezes a massa do alumínio, 27, está aqui, mais 3 vezes a massa do enxofre, lá em cima, 32, mais 12 vezes a massa do oxigênio, 16. Fazendo esses cálculos aqui todinhos, 342 U. Ou seja, a massa de uma molécula de Al2SO4, 3 é igual a 342 U. Beleza? Tranquilo? Presta atenção para a gente recapitular o que a gente viu nessa aula hoje, super importante. Nós vimos a unidade de massa atômica. Foi criado um padrão, né? O que é a unidade de massa atômica? É um padrão criado pela comunidade científica para que a gente possa o quê? Medir a massa dos átomos. 2. Nós vimos como é calculada a massa atômica de um átomo. Vimos que a gente não precisa decorar. Vimos que a gente precisa apenas o quê? Saber interpretar. Por exemplo, se a massa atômica do hidrogênio é 1 U, eu estou querendo dizer para você que um átomo de hidrogênio pesa o quê? Uma unidade. Beleza? E a gente acabou de ver o quê? A massa molecular, que é a massa de uma molécula, que não é nada mais, nada menos do que a soma de da massa de todos os átomos que compõem aquela molécula. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado, porque na próxima aula a gente já vai trabalhar com o conceito de mol. Um forte abraço, tchau!